Tô muito feliz gravando esse vídeo. Bora lá, gente. Sempre quis e só vou abrir meu coração e pronto, seja o que Deus quiser, né? Bora lá. Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a Samela Letícia, sou ex-professora CLT e hoje eu vivo 100% do digital. E eu quero aqui abrir meu coração para vocês. Só liguei a câmera e vou falar, né, para vocês um pouco dessa decisão minha de sair do trabalho formal de CLT e viver do digital, porque esse era um sonho para mim, então acredito que alguém vai se identificar comigo também para quem nasceu para ser empreendedor e que não quer, né, cumprir horário, então esse vídeo é para você, tá? Assista até o final, prometo que vai ser rápido, só vou contar um pouco de como foi a minha história, a minha trajetória, chegar a essa decisão. Quando eu estava na faculdade ainda, estudando, né, sobre pedagogia, porque do início, sim, de quando eu era jovenzinha, criança, eu sempre quis ter um curso superior. Nossa, era meu sonho, porque era aquela época, né? Você precisa estudar, você precisa se formar para você ter um bom emprego, um bom salário. Então você precisa estudar. E eu achava que eu sempre quis mudar, né? Vim de uma realidade muito humilde, dos meus pais, humilde, né? Minha família. Então, assim, eu sempre quis mudar, fazer algo diferente, né? Melhorar a minha história. E eu pensava, não, então, porque eu ouvia, claro, você precisa estudar, se formar para você ser alguém na vida, beleza? Então, o meu sonho era se formar, era vestir aquela beca, né? Então, assim, eu pensei, e aí? Quando eu saí do ensino médio, eu precisava trabalhar. Meus pais não tinham condição de pagar uma faculdade que eu queria, que na época eu queria medicina, eu tive que ir para uma rede pública, rede estadual. E o que, que eu precisei fazer? Já tava mocinha, já comecei a namorar, daí tinha planos de casar. Eu falei, não, preciso trabalhar. Eu falava, não, eu vou trabalhar, mas eu preciso estudar. Eu quero, né, mudar minha vida, eu preciso fazer algo pra mim, eu não vou ficar assim. E os cursos à noite, eu precisava fazer o curso à noite, porque eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Então, os cursos que tinha à noite na faculdade pública da minha cidade, era a única coisa que eu falava assim. Tinha letras, história, matemática, e a única que eu mais me identifiquei foi pedagogia, né? Porque desde criança eu falava que eu queria ser. Como que é o nome, gente? Esqueci o nome. Por que no vídeo dá branco, né? Pediatra. Lembrei. E aí eu queria ser pediatra, então eu falei, pedagogia muito bem parecido, né? Pediatra com pedagogia. Tá. E aí eu entrei, já trabalhei de babá, já trabalhei num cursinho de dentista, né? Então, assim, eu ficava ali como secretária, auxiliadora bucal nesse consultório e tudo isso estudando. Eu estava no meu sexto período da faculdade quando veio a pandemia. E aí ficou tudo no digital. Eu e meu esposo perdemos o emprego. Gente, misericórdia, pensa, fomos mandados embora. Isso é ser CLT, né? Você, tipo, enquanto você tá ali, precisando, e aí? Quando surge algo assim, não tem o que fazer, né, gente? Não tem o que fazer, não é você que controla quando você tá trabalhando para alguém, é a pessoa que controla a sua vida, é basicamente isso. Então, a gente fomos mandados embora. Eu e ele ficamos desempregados. E aí, o que que a gente vai fazer? Jovens de casado, isso foi em 2019, 2020, a pandemia? Acho que foi, né? Acho que foi mais ou menos isso, né, gente? Então, aí só sei que foi na época da pandemia, do lockdown, e meu pai ficou doente nessa época também, então a gente teve que ficar de quarentena. Então, assim, com isso você não conseguia ir trabalhar, né, e tal. Aí teve lockdown na cidade, cidade pequena, teve que fechar tudo. Enfim, nos encontramos numa situação em que a gente estava morando de aluguel num apartamento, e só tínhamos uma moto. Era isso a nossa vida. Então, o que que a gente ia fazer sem um emprego, né? Sem um salário ali todo mês? E aí, o que aconteceu? E até resumindo bastante, o que que a gente decidiu? Nós fomos para uma vilinha pequenininha, sabe? Uma vila em que a minha sogra, ela tinha uma padaria lá, ela alugava um ponto, né? E tinha uma padaria e ela já não estava dando conta mais sozinha, assim, ela precisava de ajuda. Então a gente decidiu e fomos lá. E aí assumimos uma padaria. Sim. Lá nasceu a profissão de confeiteira. Eu fiquei tomando conta da parte das vitrines de confeitaria e o meu esposo ficava com a parte de planificação. E a gente trabalhou junto em família lá. Eu, meu esposo, minha sogra, meu sogro. E a gente tinha uma ajudante lá também, né? Então,
E aí nasceu o gosto por empreendedorismo, sabe? Você tá no controle, a gente trabalha mais, claro. Quando você é empreendedor, você trabalha mais. Mas a questão é, você recebe mais, você faz seus horários, você tá no controle. Cara, isso não tem preço. Então foi daí que nasceu esse desejo. Meu Deus, que legal, né? E nisso, o que que aconteceu? Como as aulas estavam online, só que lá era uma vila, era bem afastado da cidade. Nossa, mas caía a energia o tempo todo, assim, a internet não funcionava, não conseguia assistir às aulas. E aí eu tranquei a faculdade nesse período de pandemia e tava muita coisa, né? Primeira vez mudando longe dos meus pais, cidade nova, morando junto com o meu sogro e minha sogra, né, na casa deles e trabalhando muito, porque padaria, quem tem aí já vai se identificar, né? Que, tipo assim, é de domingo a domingo, das 4 da manhã que a gente acordava e ia dormir às 10 da noite. Tipo, ralava mesmo, ralava muito. Mas era muito gostoso, era libertador você, tipo, não ter ninguém assim. Faz isso, faz aquilo, vai tal hora, sai tal hora, come tal hora, entendeu? Essa questão de horário é o que me pega muito. Não sei se você vai se identificar, mas pra mim isso é o que mais me pegava. Então, o que que aconteceu? É, Começou um tempo, as aulas minhas voltou presencial. E se eu não voltasse, eu ia perder o curso. E aquele negócio na cabeça, né? Você precisa estudar, você precisa se formar, porque é daí que você vai ficar bem. Por mais que. E aí, o que aconteceu também? Eu gostava da padaria, né? Gostava de estar ali no controle, ser empreendedora. Era eu e meu esposo juntos, sempre fomos juntos, né? Desde quando a gente casou, a gente sempre faz tudo junto, graças a Deus. E aí, a gente gostava muito. Só que o lugar que nós estávamos não era um lugar que tinha a possibilidade de crescermos. Era uma vilinha, então dependia dos carreteiros e a vila também, assim, muito pequenininha. Eu e ele gostamos muito de cidade grande, de cidade mesmo. Foi na onde que a gente decidiu voltar para eu terminar, porque por ele a gente já ia para frente, não voltava para a cidade onde a gente morava. E aí, o que que decidimos, né? Na minha cabeça ficava, eu preciso terminar o meu curso. Eu preciso terminar o meu curso, eu preciso me formar, meu sonho era, né, usar aquela beca e parece que depois daquilo ali tudo ia se resolver, sabe? Aquela coisa, aquelas crenças que fica na cabeça, né? As crenças que ficam na cabeça. Eu cheguei, eu não fui procurar um emprego. Eu falei, não, eu tenho o meu curso de confeitaria, eu vou continuar fazendo bolos. Gostei também, nossa, eu gostava muito de fazer bolos. Só que rentabilidade, né, gente? Tipo, lucro, você não tem muito lucro nessas coisas, você não é muito valorizada nessa área. A não ser que se eu fosse para o digital com a confeitaria, talvez funcionasse, sabe? Melhor, funcionaria melhor. Eu fazer vídeos, vídeos virais, confeitando bolo, bolos novidades, tudo mais. Só que esse não era o meu foco, eu tava estudando, né? Pra mim, eu formando pra você ver como que é o poder da mente, né? Olha só, pra mim, eu formando na faculdade, minha vida ia se resolver e eu poderia ensinar outras pessoas através digital a fazer os bolos que eu faço, porque, gente, não é porque eu tô falando, mas todo mundo me elogiava, sabe? Gostava muito do meu trabalho, mas também não era algo que, sabe, quando falta? Você sente assim que falta? Eu não era totalmente preenchida fazendo bolo, sabe? Não era totalmente preenchida. Eu tava estudando à noite, né, fazendo o meu curso e fazia bolos. E também eu, como sempre pesquisei, eu sempre quis trabalhar no digital. Até uma época lá atrás, antes da pandemia, eu criei um Insta, né? Tentava assim, arrumar meu cabelo. Foi a época que eu passei pela transição e tudo mais. Então, assim, eu sempre quis trabalhar no digital. Tentei fazer uns cursos na Hotmart, aquela época e tudo mais, mas não deu. Não funcionou, não deu certo. Eu comprei o curso errado, né? Então, assim, não funcionou, mas eu ficava aquilo na minha cabeça. E aí, eu finalizei o curso de pedagogia, né? Me formei, me profissionalizei. Eu descobri o digital, né? De uma forma totalmente diferente, uma mentoria maravilhosa. Só que eu comprei a mentoria em uma semana. Eu só estudei ali uma semana, eu recebi a proposta de trabalhar numa escola.
E aí, meu Deus, minha mãe e minha tia tava até aqui em casa e falou: Samira, que incrível! Você, tipo assim, acabou de se formar, vai, você, tipo assim, é uma experiência, você precisa viver isso e tal. E eu falei: caramba, é verdade, eu me formei, vou ver, né? Sou professora agora. E aí, tá, decidi ir. Fui para substituir uma professora que não estava bem. Ela, né, precisou sair, então eu entrei no meio do ano, assim, tipo, tinha as férias e eu entrei. E aí foi muito desafiador no começo, né? Era uma escola particular. Então, assim, você tem que cumprir horários, bater ponto. Era a primeira vez que eu precisava bater ponto, né? Que foi tudo certinho. E aí, a realidade é que você estudar pedagogia é uma coisa, você atuar é outra. Então, assim, eu amo crianças, eu amo trabalhar com crianças. É algo assim que, gente, eu gosto muito de ler, de estudar, mas Samela, estar dentro de uma sala de aula com 10 crianças é muito desafiador, sabe? Muito desafiador. E a questão também além de ser desafiador, o salário, né, gente? Vamos, convenhamos, se você for pro município, pro estado, fazer um concurso, você vai ganhar melhor. Melhor do que uma pessoa que trabalha, uma professora que trabalha no empresas privadas. Então você vai ganhar melhores. Mas eu queria fazer concurso? Não. Eu queria ter que ficar fazendo o que me pegava? Fazer plano de aula, você ter muitas cobranças, sabe? Muitas cobranças e isso é algo que, por mais que a equipe era maravilhosa, gente, eu não tenho que reclamar de nada da escola que eu trabalhei. Nossa, eu amava, sabe? Eu me sentia em casa. Eu me senti em casa com a diretora, com a coordenadora, com as minhas colegas de profissão. Maravilhosa. Foi uma experiência única. Foi muito gostoso mesmo. Uma experiência que eu cresci muito, muito, muito. Só que o que me pegava é o horário de você ter que bater ponto, você tem que estar ali. E a questão financeiramente, sabe? Tipo assim, você não ter essa liberdade de você viajar, de você construir as suas coisas. Porque se você vivesse dali, não dá. Se você quer construir sonhos com aquele salário, não daria. Eu teria que ir pra uma escola porque eu trabalhava meio período. Então, para eu conseguir um salário melhor, eu teria que ir para outra escola. Gente, tipo assim, na minha cabeça não entrava. Porque também, como eu tive a experiência de ser empresária, ficava aquilo na minha cabeça. Não, eu quero ser empresária, eu quero cuidar das minhas coisas, eu quero eu fazer minhas coisas. Aí eu tenho que acordar de 5 horas da manhã para ter que ir para uma escola pública, né? Passar num seletivo ou fazer um concurso, alguma coisa para eu trabalhar na prefeitura, né, ou no estado, de manhã e à tarde ir para o público privado. E você sabe que professor, para quem sabe, conhece, você tá ali na escola, mas você traz muito trabalho para casa, principalmente pedagogia, né? É tudo muito visual, é EVA, é coisinhas você tem que trazer muita ludicidade. Então você trabalha meio que dia e noite. E o salário compensa para você trabalhar dia e noite para isso? Não. Então, assim, é algo que pesava muito e como eu tinha vontade de ser digital, né, trabalhar no digital, falei, não, preciso mudar. E aí decidimos. E sem contar, pessoal, que tipo assim, eu trabalhava o dia inteiro ali, eu trabalhava ali como professora e ainda continuava com a confeitaria, com os bolos. E aí então assim, começou a ficar muito puxado, sabe? Muita coisa. E aí eu entrei com o digital, fiquei fazendo três coisas. Era a escola, os bolos e o digital. Porque eu falei, não, eu quero pegar firme nesse digital aqui, vou ver como que vai funcionar. Bora lá, vou fazer algo diferente, vou agir minha vida. E fiquei fazendo as três coisas. Aí começou a pesar, né? Começou a não dar conta de nada e não sair quase nada, né? E eu focava mais no digital e deixava um pouco a desejar os bolos, né? Não pegava muitas encomendas e tudo mais e focava na escola e no digital. Até que eu falei, não, preciso focar. Eu tava com muita dificuldade em conciliar tudo isso, porque ainda tem casa, tem marido, tem família, né? Então não é só o trabalho. Nossa vida não é só trabalho, tem Deus, tem igreja. Então, eu falei, não, para, vamos ver. Aí que eu prefiro aqui? Pensei, né, nas três possibilidades que eu tinha. Falei, não, então tiro o bolo, fico com a escola, que é meio período, e com o digital.
Tá, continuei. Até que o digital já estava me rentabilizando em menos tempo, menos dias do mês, já estava me dando o valor do que eu estava ganhando na escola. Então, assim, falei, não, se eu focar mais aqui, a possibilidade de crescimento e ganho é maior. Então, assim, por que que eu vou dividir meu tempo e não pegar firme nisso, né? Então, foi na onde que eu decidi sair da escola para me dedicar realmente no digital, que é algo que eu amo fazer, eu amo estar aqui, sabe? Então, assim, e foi maravilhoso, sabe? Outro dia eu conto melhor como foi tomar essa decisão, chegar na escola e falar, né? Se vocês quiserem saber, e se quiserem saber, comenta aí que eu falo. Mas eu decidi por viver 100% digital. E hoje eu ajudo mulheres que querem também ter essa liberdade, né? Que quer trabalhar em casa, que quer fazer seu horário. Então, é isso que eu faço hoje. Ajudo pessoas a viver, a vender produtos físicos sem aparecer na internet, não precisa aparecer. E foi tudo isso que eu comecei, que eu transformei minha vida e venho transformando. Então, eu tô trilhando o meu caminho. Como eu disse, eu estou fazendo os vídeos contando a minha trajetória. Então, isso aqui é para deixar registrado. Minha meta é sair do zero a 100k através do digital. E aí eu estou mostrando toda essa trajetória aqui para vocês. E hoje eu decidi contar um pouquinho dessa realidade, porque hoje eu faço meus horários, né? Eu posso almoçar em paz e posso cuidar da minha casa, posso fazer minhas coisas e estar perto do meu esposo, né? Então assim, é maravilhoso, né? Outro vídeo é algo que eu gosto. Se você se identifica também, quiser falar comigo sobre como você pode começar também, vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Eu tenho 2 Instagram, porque eu falo sobre emagrecimento saudável, né? Sobre como você pode se cuidar da saúde também. Como podem ver, eu também estou acima do peso, estou cuidando da minha saúde, estou estou em processo de emagrecimento e também estou trabalhando digital. Então é algo que eu estou fazendo, são as duas coisas. Cuidando da saúde, do sobrepeso e falando digital. Então eu tenho o meu Instagram, me segue no meu Instagram, Prefiro Ser Leve, para quem quer saber mais sobre emagrecimento saudável. E o meu Instagram pessoal, Samra Letícia, que eu tô lá também todos os dias. E deixa aqui nos comentários se você quer também viver do digital, querer falar comigo. Não se esqueça de inscrever no canal, ativa o sininho, tá? Pra você não perder nenhuma notificação, porque agora eu vou postar vídeo todos os dias aqui nesse canal, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!